Ali de pé, até para ficar mais próximo do pessoal. Bom, boa tarde. Inicialmente agradecer à própria Granbel, na pessoa do Dr. Tadahiro, não só a pessoa de extremo conhecimento no que diga respeito às questões que são abordadas aqui, ao direito municipal, ao direito cotidiano, mas mais especialmente por se tratar de um grande amigo, né? E essa amizade já vem de anos, é uma amizade familiar e talvez por sua generosidade ele acabou me convidando também para vir participar. Agradecer também a presença do Dr. Valério, né? Nós não trabalhamos no mesmo lugar, somos amigos, não é um uniforme a nossa gravata, né? Talvez seja a identificação dos amigos do Dr. Tadahiro, né? Que coincidentemente viemos fantasiados, né, Dr. Valério, com a mesma indumentária aqui. Muito bem. Me causa uma estranheza quando chegam ali e anunciam, né? Com vocês agora, Dr. Arthur Magnus, eu fico achando que é para eu entrar dançando, alguma coisa do tipo. Mas me causou um susto na hora que o Dr. Tadahiro chegou e falou assim, eu já vou encerrar o evento. Eu falei, mas eu nem falei nada ainda. É tanta coisa para a gente falar sobre final de mandato e a gente tem que apresentar aqui, depois, numa sexta-feira, finalzinho de tarde, a gente conseguir trazer alguma coisa que vá, de fato, animar esse público, animar as pessoas que estão interessadas em saber algo mais, até porque vários de nós já sabemos o que temos que fazer. O saber, o dever ser é muito fácil. O difícil é colocá-lo em prática, muitas vezes, tendo em vista as práticas cotidianas da administração pública em geral. Nesse sentido, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é de que o nosso mundo atual ele é ilíquido. Existem vários professores aí em outros lugares, pelo mundo afora, tratando sobre essa atual iliquidez do mundo. O que é isso? Antigamente, no tempo das nossas avós, as coisas eram muito mais certinhas, muito mais encaixotadas, muito mais quadradas, e era muito fácil da gente definir alguma coisa. Chegava para uma avó e perguntava assim, você vai colocar o seu filho em qual escola? Numa escola tradicional ou numa escola construtivista? A resposta da minha avó eu já tenho aqui na ponta da língua, mesmo sem ela estar presente. Eu lembro dos meus pais, né? Minha mãe chegava para o meu irmão e dizia assim, você tem que ser um general do exército, porque essa carreira sua é uma carreira muito promissora. Chegava para mim e dizia assim, você tem que ir para a Petrobras, tem que fazer um concurso da Petrobras. Certamente hoje eu poderia estar com vários colegas em Curitiba, muito bem alocado na Petrobras, né, com o futuro, de certa forma, até definido. Mas as coisas se tornam cada vez mais ilíquidas. Nós hoje sabemos, por exemplo, que se colocarmos nossos filhos numa escola construtivista ou tradicional, né, ele, de qualquer maneira, ele vai ter problemas quando crescer, vamos colocá-lo num psicólogo. Os problemas é que vão ser diferentes nesse psicólogo, né, a serem resolvidos aí. De toda maneira, por que eu digo isso? Porque o direito acompanha também essas questões. O direito também, ele não é quadrado. O direito, ele é extremamente líquido. E a cada vez que me perguntam assim, Arthur, por exemplo, no âmbito eleitoral, o que eu posso e o que eu não posso fazer no ano final do meu mandato? Coincidentemente, a Justiça Eleitoral e os legisladores têm uma mania incrível, pessoal, que é aproveitar o ano em que vai ter eleições municipais e no ano anterior, observado o princípio da anualidade eleitoral, que eles têm que criar a lei um ano antes, eles inventam uma série de novas medidas, uma série de novas regras, editam resoluções que colocam goela abaixo e nós temos que entender como isso vai acontecer. Eu, como advogado eleitoralista, tenho sérias dificuldades, muitas vezes, de tentar passar isso para os prefeitos, para os vereadores, enfim, para os gestores em geral, para entender, para ele chegar para mim e dizer assim, doutor, eu posso ou não posso isso? Eu falo assim, eu não sei. Muitas vezes eu não sei de fato a resposta. E nós, que lidamos com os municípios, vamos ser verdadeiros para-choques, porque a gente vai enfrentar a batalha ainda. Somos colocados como buchas de canhão para enfrentar a batalha e vem o Tribunal Regional Eleitoral, vem o TSE, define algumas diretrizes que ficam muito confortáveis para, efetivamente, as eleições de governador, de senador, de presidente, aquelas eleições no nível federal. Muito bem. Falar disso, então, aqui nós já passamos por vários aspectos. Nessa tarde passamos por várias exposições que dizem respeito a diversas questões. Então, começando com o Dr. Valério, a gente chegou a alguma conclusão. Nós temos que, já que vamos tratar do âmbito jurídico da coisa, temos que tentar dar uma linha de raciocínio para aquilo que a gente vai tratar aqui. E aí eu falei assim,
Vamos tentar pegar essas questões, conversando com o doutor Tadahiro também, da responsabilização dos agentes políticos, e eu vou dar esse viés aí do que pode e não pode no ano eleitoral, dando um aspecto do direito eleitoral, mas levando a uma consideração, mesmo que os senhores e as senhoras não sejam candidatos, para perceberem que o ano das eleições os afeta diretamente também, acaba afetando a todos diretamente, né? E depois o doutor Valério vai entrar mais para o aspecto ali da improbidade administrativa. Matei alguma surpresa? Não, né? Não, tá. Então, olha só, o último ano de mandato, por que ele é tão importante para a gente? Quais são os temas relevantes para a gente? A questão da conclusão de obras que estão em andamento é importante? É muito importante. As adequações aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal? Muito importante. Fechamento de contas é importante? Também. Mas eu vou focar ali nas vedações e controles por se tratar de um ano eleitoral. Coincidentemente, nos municípios, todo final de mandato é também o ano eleitoral, pois ano que vem entrará ou o mesmo gestor ou um próximo gestor. Sendo assim, no Brasil, desde 1997, existe uma regra, que é a regra da reeleição, e ela foi criada com um objetivo especial. Qual foi esse objetivo? Possibilitar que no Poder Executivo houvesse o Instituto da Reeleição. Nunca antes na história desse país se ouviu falar em reeleição no Executivo, somente no Legislativo. E nessa reeleição, a primeira coisa que imaginaram é que quem fosse trabalhar pela sua reeleição, certamente buscaria algum mecanismo de facilitação da sua eleição, sendo que nas eleições, dentro de uma república, pelo menos uma república democrática, a lisura deve predominar, a igualdade de oportunidades entre os candidatos deve predominar. E por isso mesmo essa preocupação, se nós deixarmos alguém se reeleger, essa pessoa vai trabalhar honestamente ou ela vai trabalhar em favor do seu próprio mandato? Bom, antes de 97, isso era compreendido propriamente como uma espécie de abuso de poder político. Não tinha nenhuma consequência eleitoral ou nenhuma consequência sobre a vida pessoal dos gestores o fato de ele favorecer uma campanha eleitoral ou outra. Além disso, diversas outras modificações na legislação eleitoral trouxeram problemas também para o último ano de mandato. Por exemplo, algumas condutas praticadas pelos gestores, condutas que muitas vezes são de coração, são éticas e etc., elas são consideradas ilícitas. A Lei 9.840 trouxe o Instituto da Captação Ilícita de Sufrágio com sanções duras aos candidatos, mas também sanções duras àqueles que não são candidatos, mas participaram ou tiveram algum tipo de conivência com a conduta. Dá um exemplo simples, uma distribuição de cesta básica no município que não tenha isso já programado, isso já previsto na lei orçamentária, isso já possibilitando acompanhamento pelo Ministério Público, pode significar, de certa maneira, algum tipo de captação ilícita de sufrágio. Bom, outras modificações que trouxeram restrições, e ali eu estou colocando para vocês só anotações, não é o caso da gente ficar lendo ou passando, mas é só para vocês verem como, de tempos em tempos, surgem modificações na legislação eleitoral, especialmente desde a Lei 9.504, que é de 97, que tentou sistematizar o sistema das eleições, mas, mesmo assim, de 2 em 2 anos é modificada. E no ano anterior, as eleições municipais. Tá? Distribuição gratuita de bens, valores, benefícios foram incluídos como ilícitos eleitorais. Quais são as nossas preocupações aqui? Especialmente o seguinte, o último ano de um mandato, quando a gente fala de condutas vedadas, muitos pensam que eu vou falar apenas de eleições. E não é bem verdade. Porque as condutas vedadas no último ano das eleições podem trazer ali, consequências no primeiro âmbito. Aqui, deixa eu ver se eu consigo ali. Aponta, olha. Condutas vedadas a agentes públicos em campanha. Pode trazer consequências equivocadas quanto à propaganda eleitoral, mas também pode incorrer o agente público em crimes eleitorais e atos de improbidade administrativa. Veja que crime eleitoral e atos de improbidade administrativa geram consequências mesmo para aquele que não é, vou chamar assim, político, ou que esteja submetido a campanhas eleitorais. E os outros ali, que dirá propaganda eleitoral gerando multas, gerando pagamento de valores substanciosos à justiça eleitoral, e também as condutas vedadas em si geram uma série de outras consequências. E aí você me diz, poxa, mas o direito eleitoral eu convivo de ouvir falar.
Eu não sou um especialista em direito eleitoral, aliás, eu conheço poucas pessoas que são especialistas em direito eleitoral, eu nem convivo com essa matéria, não tem problema. Nós temos dois aspectos ou dois parâmetros que podem nos levar à compreensão daquilo que o direito eleitoral vem para tentar cercear. Primeiro deles, o aspecto ético, o aspecto moral. Lá no coração, todas as vezes que alguém chega para me fazer uma consulta, às vezes algum prefeito chega para mim assim, doutor, eu posso, vamos supor aqui, né? Doutor, eu posso fazer uma reforma de um prédio? A pergunta é assim, eu falo assim, se eu fosse desavisado, eu falaria assim, uma reforma de prédio? Pode. Mas eu já vejo aquele sorriso no canto da boca, aquele sorriso maroto que quer esconder alguma coisa, e eu falo assim, mas espera aí, qual prédio você está falando? Não, é um prédio onde fica um pessoal da associação ali que convive comigo e eu quero ajudar um pouco na campanha eleitoral. Eu, como é que é? A associação é vinculada a algum político da cidade? Ela é vinculada a alguém? Não é, mas faz muito tempo que ele não vem, só tem o nome dele, mas não tem nada demais. Então, a gente vai fazendo as perguntas, mas quando a gente faz a pergunta, a gente já sabe o que a gente está perguntando. E quando me fazem a pergunta, eu vejo aquele sorrisinho no canto da boca, já escondendo um senso daquilo que pode ou não pode, porque todos nós temos essa noção. Se não conhecemos do direito eleitoral, conhecemos bem do que pode ou não pode na administração, especialmente quando bem assessorados por procuradores jurídicos extremamente competentes, por assessorias jurídicas e etc. Então, o que eu posso dizer para vocês inicialmente, sempre digo aos meus alunos, aquilo que é ato de improbidade administrativa, pode acreditar. Lá na legislação eleitoral, tem algum reflexo de uma tentativa de vedação. Então, o direito eleitoral, ele vem para tentar cobrir ou condenar ou vedar alguma conduta no ano eleitoral que já seria vedada como ato de improbidade administrativa nos 3 anos anteriores e também nesse ano eleitoral. Então, se você não sabe nada de direito eleitoral e tem que responder a uma pergunta, isso pode ou não pode no ano eleitoral, tente imaginar se isso seria um ato de improbidade administrativa, que nada mais é do que um ato de imoralidade específica aplicado à função pública. Pois bem, as condutas vedadas, ali ficou um pouquinho fora, não sei porquê, mas as condutas vedadas, tem uma corrente majoritária que diz que condutas vedadas são espécie de abuso de poder político ou de abuso de poder em geral. O simples fato de a legislação vedar algumas condutas no último ano poderiam ser reconhecidos como abuso de poder. E o abuso de poder tem determinadas consequências. Mas cada vez mais o que a gente tem percebido é uma corrente inquisitória. Essa majoritária ainda é majoritária, ainda bem, porque a inquisitória reconhece todo ato de conduta vedada como ato de improbidade administrativa. Então, antigamente entendia-se assim, quando alguém praticava um ato de conduta vedada, ele pode ou não estar praticando improbidade administrativa. Às vezes ele vai pagar uma sanção eleitoral, pronto, está resolvido o problema. Mas vem crescendo cada vez mais, especialmente por diretrizes vindas do Ministério Público Eleitoral, Ministério Público Federal, né, trazendo isso aos promotores nas comarcas em que vocês estão ali mais próximos, eles já recebem um kit com diversos formulários de como processar as pessoas por atos de improbidade administrativa. De certa forma, isso vai criando um caráter persecutório, um caráter cada vez mais duro, porque o próximo promotor ou promotora que vier para aquela comarca, ele já tem tudo no seu computador, ele só vai adaptar e cada vez mais vai se tornando inquisitória a vigilância sobre os administradores, os agentes públicos. E quem são os agentes públicos que estão submetidos a essas vedações? Agente público não é só a figura do chefe do executivo. Agente público não vai ser aqui, para as condutas vedadas, apenas a figura do vereador ou do agente político, vamos dizer assim. Alcança também os servidores públicos em geral. Alcança quem, de algum modo, concorra para as condutas vedadas ou delas se beneficiem. O que eu quero dizer com isso? O servidor que está lá, ele, obviamente, na função de servidor público, ele já se encontra responsabilizado se de alguma maneira ele contribuir com aquele ato que é considerado conduta vedada. Por exemplo, se ele utiliza ou permite a utilização do site da prefeitura para divulgação de publicidade institucional a partir de agora, né, já a partir de um tempo. Então, essas sanções são aplicadas não só a partidos, coligações e candidatos que se beneficiem, mas ali em cima tem agentes públicos responsáveis pelas condutas.
Partido, coligação e candidato é o de menos. Acho que não é a maior preocupação de vocês aqui, porque eu acho que aqui deve ter uma pequena minoria, que seja candidato. Mas qualquer um que seja agente público se enquadra nessa situação também. Ali por quê? Porque se busca, como eu falei para vocês no comecinho, a tutela de uma eleição limpa e etc. Mas a eleição limpa é a mera consequência de uma república limpa, ou de um município limpo, ou da administração limpa em geral. Ali, ó, então a igualdade entre os candidatos é um bem tutelado, a lisura na disputa, mas a probidade administrativa nunca deixa de ser um bem jurídico tutelado, exatamente porque se trata de um princípio da própria administração pública. A administração pública tem aqueles 5 princípiozinhos que todos conhecemos, né? O LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Sempre limpe a sua administração pública. E essa ideia, ela não existe só no ano eleitoral, ou não só no último ano de mandato, mas em todos os anos de mandato. O que ocorre aqui é um alerta maior para o fato de ser ano eleitoral. E pela paixão envolvida no ano eleitoral, muitos agentes públicos resolverem praticar atos que às vezes nem praticavam antes, mas agora se veem nesse afã de vencer a qualquer custo. Nós somos assim. Nós somos seres de desejo. Nós somos seres que querem cada vez mais vencer. Quem é que quer perder aqui, pessoal? A gente vê lá na Olimpíada, Brasil, com a sua enorme tradição na esgrima, contra a França. A gente torce pela esgrima do Brasil. Por quê? Porque a gente não gosta simplesmente de perder. A gente quer ganhar, né? Canoagem. Agora nós viramos exímios canoístas, né? Nós já temos um Usain Bolt da canoagem, né? O Isaías Siqueira. Não interessa, a gente quer ganhar. Se estamos na administração pública, de alguma maneira a gente quer ganhar ou quer que os nossos sucessores sejam vencedores também. A legitimação ativa para isso, Ministério Público Eleitoral, partidos, coligações e candidatos. Por que eu coloquei aquilo ali? Para que vocês vejam que nós estamos vigiados por todos os lados. A administração pública está vigiada, se não por outros que são políticos ou atores do processo eleitoral especificamente, mas ali está o Ministério Público Eleitoral. Não só o Ministério Público Eleitoral, vou fazer um X aqui, mas o Ministério Público em geral. Porque aquilo que o Ministério Público Eleitoral não se preocupar, porque não tem a ver diretamente com as eleições, vai ter o Ministério Público, doutor Marcelo, de maneira geral, estadual, que vai buscar um ato de improbidade administrativa. Então vejam que uma mesma conduta, ela pode implicar numa consequência eleitoral, não estou nem aí, porque eu não mexo com eleições no meu município, mas também na consequência de improbidade administrativa. São condutas vedadas, e lá a lei eleitoral traz, né? São proibidos agentes públicos, servidores ou não, aos seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades nos pleitos eleitorais. Bom, e o prefeito que não é candidato? Ou você, que é gestor, de alguma maneira, né, que é ordenador de despesa, que não é candidato? As condutas vedadas, elas incidem independentemente da condição de ser chefe do executivo. E mais, independentemente da ordem do chefe do executivo. Porque vocês vão de convir comigo que se você está lá no setor, sei lá, de divulgação dentro do município, de setor de imprensa, setor de publicações do município, você pode beneficiar a um candidato ou a outro, e às vezes até o adversário do atual prefeito. Não quer dizer que porque você está na administração, você só está proibido de favorecer ao próprio prefeito ou aquele que ele apoie. O fato de favorecer a opositores também é uma conduta vedada. Como é que funciona isso? Já existiu uma tese que era muito veiculada no sentido da potencialidade lesiva. Então vamos olhar o tamanho da lesão que esse ato pode trazer. Por exemplo, o sujeito resolve calçar uma rua no ano eleitoral, mas com o objetivo eleitoreiro de favorecer a uma determinada comunidade. Quando a Justiça Eleitoral ia apurar isso daí, ela verificava que 5 famílias foram beneficiadas. E 5 famílias são muito poucas ali no município daquele tamanho. Então, como isso era um ato muito pequenininho, o Ministério Público e a Justiça Eleitoral deixava passar. Falava assim, não faz mais isso não. Não faz mais isso não tem consequências maiores, etc. Qual que foi a inversão aí na jurisprudência e no entendimento das coisas? Foi o seguinte, agora vamos verificar se ocorreu a conduta vedada. Ou seja, vamos olhar o que fala a lei que é proibido, se a pessoa fez ou não. É proibido favorecer? Vamos ver o tamanho do problema para aplicar uma sanção maior ou menor. Simplesmente isso.
Então, o que mudou é que, independentemente do tamanho, alguma sanção vai existir. E se essa sanção vai ser maior ou menor, depende da potencialidade lesiva que aquele ato provocou. Então vamos lá, só passar por algumas hipóteses aqui. Eu esqueci de medir o tempo. Como é que eu estou aí, doutor Tahir? Tá bem? Tem uns 40 minutos ainda? Bom, então a legislação eleitoral, ela traz ali essas diretrizes para a gente, as hipóteses de condutas vedadas. Começando ali, uso de bens públicos em favor de campanha. Ceder ou usar em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração, ressalvada a realização de convenção partidária. Gente, precisava ver isso na legislação eleitoral para a gente saber que não pode ceder um bem público em favor de uma determinada pessoa ou outra? Não. Isso é na Constituição, isso é impessoalidade, não é verdade? Isso é o princípio da impessoalidade. Quando eu uso da máquina pública para favorecer alguém, certamente que isso é um ilícito administrativo. E também um ilícito eleitoral por previsão expressa ali nas condutas vedadas. Tem uma previsãozinha ali, a realização de convenção partidária, que é permitir que a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, uma escola, seja usada para uma convenção. Uso de materiais e serviço de forma abusiva. Eu vi município do norte de Minas, que claro, eu não vou falar o nome, mas o prefeito estava precisando de um advogado para acompanhá-lo nas eleições. O que esse prefeito fez genialmente? Ele contratou um advogado, especialista em direito eleitoral, para ser quem? O procurador do município. O procurador do município. Se o advogado permanecesse como procurador do município, tudo bem. Mas o advogado perde a grande parte do seu tempo com a realização de consultas para os vereadores, para o próprio prefeito, etc, etc. Muito cuidado com isso. O uso não só daquele servidor, daqui a pouquinho a gente vai falar, mas dos bens e serviços, como, por exemplo, da consultoria do advogado, que é contratado pelo município, para responder esse tipo de questionamento, é muito grave. É muito grave. Bens e serviços que eu estou falando são de diversas naturezas ali, ó. Por exemplo, vamos lá, eu deixei tudo em preto ali, para a gente só refletir. Tem alguns bens e serviços ali, ó. Site da prefeitura, papel timbrado, asfaltamento de área para comício, informativos dos feitos da administração pública, aluguel e fez de um deputado ou vereador em site da Assembleia ou da Câmara. Aquilo ali tem algumas coisas que podem, tem algumas coisas que não podem. E propositalmente eu deixei tudo em preto. Pessoal, usar o site da prefeitura, papel timbrado da prefeitura, será que isso é possível no ano eleitoral? Bom, o site da prefeitura tem que existir. Tem que existir. Um problema é outro. É usar o site da prefeitura em benefício de determinada candidatura. Né? Prefeito fulano de tal participa da exposição de não sei o quê. Prefeito fulano de tal condecorado pela comunidade e tal. Isso tudo gera problemas. Então, olha lá, ó. Vamos colocar em... Deixa eu voltar aqui. Olha lá. O que está em vermelho são as proibições. O que está em verde são as permissões. Só como exemplos para vocês. Site da prefeitura. Óbvio que é proibido usar o site da prefeitura para ressaltar alguma característica, algum serviço, alguma situação pessoal do administrador público. Especialmente no ano eleitoral. Papel timbrado. É muito comum usar papel timbrado neste ano eleitoral para mandar parabéns, para mandar Feliz Dia das Mães. No papel timbrado da prefeitura, com tanto papel por aí, né? E óbvio que o cartucho também, a impressora e etc., tudo isso seria uma forma de vedação. Como eu disse, eu tenho que falar do mundo jurídico. O mundo real e o mundo ideal são um pouco diferentes disso daí. E a gente sabe o que acontece. Asfaltamento de área para comício. Esse daqui foi demais. Era um município, um caso de um município que eu atuei, em que, coincidentemente, o pessoal nunca soube que é asfalto na vida. Chegou um caminhão de asfalto lá, acharam que era comida. Tá? Lógico que eu estou exagerando, mas acharam que era uma preciosidade. Colocou aquele asfalto ali, o pessoal ficou super feliz. E, no outro dia, haveria um comício do atual prefeito. É claro que não pode. Né? Criou ali para os eleitores uma situação até mesmo de indignidade, né? Porque eles só foram atendidos com um propósito eleitoreiro, não é nem eleitoral, no final de contas. Agora, informativos com feito da administração pública. Vejam, agora não pode mais, por causa da época que a gente está.
Mas ter informativos, aqueles boletins da administração pública, etc., está em verde ali porque podia. Não é proibido isso. Não é proibido aparecer a foto do gestor e tal, claro que de maneira moderada, etc., mas há um limite temporal para isso. E nós já passamos desse tempo aí. Não pode mais porque é proibida a propaganda ou publicidade institucional. Aluguel de ônibus. É permitido aluguel de ônibus. Para que esse aluguel de ônibus, né? Porque na legislação eleitoral tem uma proibição do transporte de eleitores. Mas o transporte de eleitores não se confunde com um mero aluguel de ônibus, não no dia da eleição, por exemplo, para ficar levando crianças para a escola, para transportar pessoas para o tratamento fora do domicílio e etc. Tudo isso é permitido no ano eleitoral, desde que eu não compreenda ali uma finalidade eleitoreira. E feitos dos parlamentares em site da Câmara de Vereadores ou da Assembleia, etc., apesar da proibição de publicidade institucional, os feitos de um parlamentar, sabe quais são, pessoal? Feito de parlamentar é projeto de lei. O projeto de lei é óbvio que o parlamentar tem que divulgar. É a única maneira dele chegar até o seu público, diferente de um prefeito que consegue divulgar o seu trabalho muito bem, construindo um posto de saúde, né, asfaltando uma determinada rua e assim vai. Muito bom. Outra, ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta, federal, estadual, tal. Durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. Então vocês veem que a legislação bate com a mão, mas sobra logo em seguida. É proibido usar servidor. E a gente nunca vê isso, vê, pessoal? Servidores sendo utilizados em campanha eleitoral? Muito difícil isso acontecer, né? Quando o servidor é utilizado, ele cai numa das permissões ali. Ou seja, o que é permitido? O servidor que está licenciado, e é interessante porque o ato de licença é um ato administrativo que não precisa ser, o quê? Publicado. E aí, coincidentemente, quando há um fiscal da Justiça Eleitoral que pega, ou uma ação que vai pegar essa pessoa, aparece um pedido de licença dele feito há 3 meses atrás, há 5 dias atrás, e etc. Uma coincidência danada, né? Aqueles que estão em férias, ainda que remuneradas, eles podem participar, mesmo remuneradas, eles podem participar porque nesse momento eles não estão prestando serviço público. Não se pode presumir a responsabilidade do agente. Ou seja, o simples fato de determinadas diretoras de escola estarem falando em nome de um prefeito, ou fazerem um comício no meio da tarde, etc., não posso presumir daí que haja o conhecimento do prefeito, ou dos gestores, ou do secretário de educação, por exemplo. Tá? Claro que eu estou passando bem rapidamente aqui, é só para a gente ter alguma noção mesmo. Distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social. Assistência social. Assistência social, pessoal, muita gente confunde. Ela não é proibida no ano eleitoral. O que é proibido é usar da assistência social no ano eleitoral para conseguir benefício em favor de um candidato. Esse é o primeiro aspecto. Então, mesmo que seja um programa de assistência social totalmente regulamentado, totalmente correto, se ele for utilizado para finalidade eleitoreira, é óbvio que ele não pode ser considerado lícito e isso trará consequências mais à frente. E nesse sentido, ali vem os requisitos para dizer o que é um programa de assistência social lícito. Ou seja, ele tem que estar previsto em lei. Em lei. Não é um mero decreto do prefeito, tem que estar com lei prevista isso daí. Essa previsão em lei pode ser até mesmo na lei orçamentária, como já entendeu a Justiça Eleitoral. Ou seja, eu não preciso ter lá programa, Bolsa Felicidade no meu município, né? Fornecerá ingressos para o circo a todo munícipe, etc, etc, etc. Não precisa estar assim, desde que exista na lei orçamentária um dinheiro que vá para comprar pasta de dente, que vá para comprar escova de dente, cestas básicas, etc. Isso é previsão em lei. E segundo aspecto importante, esta lei tem que estar em execução orçamentária no ano já anterior. Então não adianta tentar, primeiro, criar a lei nesse ano e colocar em execução, não serve. Segundo, não adianta ter criado no ano anterior, na lei do ano anterior, e não ter executado. E terceiro, se no ano anterior eu criei a lei, coloquei em funcionamento, mas foi para fornecer, vamos supor, 20 escovas de dente, e no ano seguinte eu forneço 500 escovas de dente, isso significa uma incrementação que também é vedada pela legislação eleitoral. Proibido o uso com finalidade eleitoreira
e a criação de benefícios fiscais ou favorecimento de inadimplentes também, né? Vou isentar todo mundo que está devendo IPTU, vou parcelar o IPTU, tudo isso no ano eleitoral com essa finalidade gera problemas. E permitido situações de calamidade pública e os programas sociais já autorizados em lei em execução 2016. Não é necessário pedido de voto para a criação do programa social ser considerada ilícita, ou seja, distribuir cestas básicas, mesmo que sem pedido de voto, já é uma conduta vedada. Se houver o pedido de voto, se torna crime eleitoral, que é pior ainda. E ainda traz consequências sobre o registro do candidato. Então vejam como é que, mesmo você não sendo prefeito, não sendo alguém com poder de mando, você pode acabar prejudicando uma determinada candidatura. Captação ilícita de sufrágio, né, caso haja o pedido de voto, e, como eu disse para vocês aqui, o incremento de programas também pode ser considerado ilícito. Existem algumas condutas que têm um prazo temporal. Por exemplo, a movimentação de servidores como forma de perseguição. Ora, pessoal, isso não é um ilícito apenas eleitoral. É um ilícito também de improbidade administrativa. Quando eu falo ilícito, eu não estou falando crime, tá? Porque muita gente chama crime de improbidade administrativa. Não, improbidade administrativa não é crime, é improbidade, tá? De natureza civil e gera consequências civis, não gera cadeia. Mas às vezes as consequências são até piores, dependendo do sujeito. Teve um caso que eu fui atender, era um cliente que veio procurar, a questão estava sendo acusado, claro, injustamente, por fraude em licitações, e aí foi intentado contra ele uma ação criminal e uma ação de improbidade administrativa. E aí ele perguntou primeiro para o meu colega, que atendia comigo, né, a questão criminal, o meu colega explicou, não, isso daí a gente vai tentar a suspensão condicional, etc, etc, etc. Aí ele virou para mim e falou assim, e você, doutor, nessa açãozinha civil aí, o que pode gerar? Eu falei, pode gerar isso, pode gerar suspensão de direitos políticos, o senhor pode não contratar, e etc. Ele, doutor, não tem como transformar isso nos 2 anos de cadeia, não? Ou seja, às vezes as consequências político-eleitorais são mais graves para algumas pessoas do que até as consequências criminais. Existe a permissão ali de movimentação nos quadros de cargos em comissão, em funções de confiança, que eu acho que esse slide vai estar disponível para vocês, depois vocês podem olhar com mais cuidado, etc. A propaganda institucional é algo que se deve tomar um extremo cuidado, porque é estranho, mas por mais grave que seja a situação no município, por exemplo, é o ano da Zika vírus, voltou a Zika vírus, começou agora, um tanto de mosquito veio, Olimpíadas, etc. O Zika vírus está bombando. Pode fazer propaganda para vacinação contra o Zika vírus, distribuição, etc. Não pode. Não pode, se não observarmos determinadas condições. E as condições são estranhas, porque o Zika vírus está aí. E a gente fica na dependência do juiz eleitoral autorizar a propagação dessa propaganda eleitoral, dessa publicidade institucional. Vejam, é algo que não há dúvida que a população precisa saber o dia da data da vacinação, da poliomielite, da Zika vírus, da dengue, sei lá do que. Mas, mesmo assim, a imposição de uma regra, exatamente para que, por exemplo, eu não pinte a cidade toda com cartazes da cor daquele determinado partido político, convocando as pessoas para a vacinação ou para algum outro feito nobre da administração pública. Produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, não é o caso dos municípios, como regra, grave e urgente necessidade pública, entrevistas, permanência de placas de obras públicas e publicação de atos oficiais. Todos esses aqui são permitidos, eu quero chamar a atenção ali para grave e urgente necessidade pública, ter que ter autorização prévia do juiz eleitoral. Cuidado, porque não é do juiz de direito comum, é do juiz eleitoral. Bom, quais são as consequências no caso de uma conduta dessas vedada? Primeiro, suspensão imediata da conduta. A justiça eleitoral é uma justiça extremamente eficiente e boa de trabalhar, porque ela é eficiente. Ruim para o advogado, né, doutor Valério, doutor Tadahiro? É você chegar na justiça e encontrar a justiça difícil, ruim, lenta, etc., né, doutor Ricardo? Então, a suspensão imediata da conduta pressupõe o quê? Pressupõe que o fiscal está passando por ali, fiscal da Justiça Eleitoral, e ele está por aí, ele é uma figura nebulosa, que ele anda por ali e te acha, e ele, como um mago, aparece na frente da conduta e derruba um outdoor, e vai lá e faz apreensão de uma propaganda irregular, ele vai lá e faz apreensão de cestas básicas, ele pode fazer isso, ainda que sem um pedido do Ministério Público. Ele tem esse poder de polícia que é natural da própria administração pública e especial no âmbito eleitoral.
Além disso, multa de 5 mil a 6 mil, a 100 mil o FII. É pesado. É pesado. Essa multa é uma multa eleitoral, mas que não atinge apenas quem é candidato. Muito cuidado com isso. Quando a gente fala assim, a consequência eleitoral, mas ela não atinge apenas quem é candidato. Pode atingir a terceiros também, não candidatos. Para candidato, né, pode causar cassação do registro ou diploma, lembrando para aquele que é um servidor público e que futuramente pensa em ser candidato a alguma coisa, sei lá, hoje não quer, mas um dia bate com a cabeça na parede e tal, resolve, eu vou ser o prefeito, né? Resolve assumir todos esses problemas aí, essa pessoa pode ficar inelegível. Porque se for considerado captação ilícita de sufrágio, por exemplo, a Justiça Eleitoral condenar, essa pessoa fica inelegível pelo prazo de 8 anos ali. E claro, vai incidir também no ato de improbidade administrativa, exatamente pela ofensa direta ali, ó. Lá na lei eleitoral, artigo 73 tem: as condutas enumeradas no caput caracterizam ainda atos de improbidade administrativa, a que se refere o artigo 11 da lei de improbidade. O doutor Valério depois vai discorrer bem com você sobre isso, trazendo as sanções do artigo 12, inciso 3. Só para chamar a atenção, constitui ato de improbidade administrativa os que atentam contra os princípios da administração pública. Gente, chegou a hora do líquido, do direito líquido. O direito totalmente fluido, aquele que a gente não tem como definir com exatidão. Porque vem a lei de improbidade e fala assim, artigo 9º, são atos de improbidade os que gerem enriquecimento ilícito. Artigo 10º, são atos de improbidade aqueles que gerem dano ao erário. Ok, isso é até fácil objetivamente constatar. Mas vem depois um que é a pega, é o que sobrou, é a rapa. São atos de improbidade os que ofendem os princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, o que é moral para você pode não ser para mim, a moral é local, enfim. Quais são, especialmente, aqui ó, notadamente, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Sabe o que está escrito ali? Está escrito assim, você usar da sua função pública para tentar ajudar alguém numa eleição, ou para atrapalhar também alguém numa eleição. Não é para isso que existe a administração pública e por isso mesmo é que, ali são outras, né, previsões, é que efetivamente a gente nota que as consequências de um ato de improbidade administrativa são bastante duras. Lá, ressarcimento do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, o que te impede de assumir novas funções públicas. E, por fim, uma multa civil que pode ser bastante pedagógica, tá? Bastante pedagógica para que a gente não se esqueça de não praticar mais esses atos. Bom,